Noite, pô, você sofre bem menos, ainda mais nesse período, né? Tem mais vento, temperatura um pouco mais amena, mas nunca é realmente, parece que aquele jogo numa intensidade que você conseguiria fazer assim normalmente. Aí você acaba dando essa possibilidade pro time da casa realmente vir e às vezes conquistar algum espaço do jogo, que foi o que o Flamengo fez, que você falou bem. Eu acho assim, acho que o Flamengo ele tem que se atentar no seguinte. Para ser campeão brasileiro, disputando contra Botafogo e Palmeiras, ou Copa do Brasil ou Libertadores, né? Para não citar outras equipes, o Flamengo tem que conseguir ter um ritmo mais intenso ao longo dos jogos. Né? Tem qualidade? Tem. Talvez tenha mais do que esses times. Talvez não. Certamente tem mais qualidade individual do que esses times. Mas o futebol de hoje, ele não é mais resolvido somente com isso. Você tem que competir mais. Quando eu falo competir, não é marcar, não é correr, ficar parecendo que os jogadores não se dedicaram. É imprimir um ritmo que você pode imprimir ao longo do jogo. Eu vejo o Flamengo ter muita dificuldade. Uma intensidade maior ao longo dos 90 minutos. Aceita muito quando ele não consegue fazer isso, quando não pode fazer isso. Vamos ouvir então o técnico Tite do Flamengo falou depois dessa vitória importantíssima. O futebol não foi lá dos melhores, mas os 3 pontos são importantíssimos para a caminhada do Flamengo tentando mais um título brasileiro. Tite falou e a gente ouve aqui. Equipe menor, numa dimensão de Série A de Campeonato Brasileiro com a qualidade que tem o Campeonato Brasileiro. Eu não estou falando isso daí para fazer média com vitória, não. Estou falando isso como um registro de um profissional que sabe avaliar e que sabe do quanto equilibrado é esse campeonato. Segundo, fizemos um melhor primeiro tempo, com o firme, com o resultado consistente. Veio no segundo tempo, melhor, equilibrou, e no momento que nós estávamos na iminência de fazer o segundo gol, ali sim a especificidade, o goleiro fez uma extraordinária defesa. E no que nós fizemos e desconcentramos um momento, achando que ia ter o gol do Vina, não deu time do retorno. No retorno nós tomamos o gol. Às vezes o futebol ele reserva. Felizmente ela se reestruturou de novo em cima das virtudes que tem, das qualidades técnicas que tem a equipe também, e ela conseguiu fazer o segundo gol. A equipe toda. Ela se predispõe a uma retomada de posse de bola, uma reestruturação onde um Arrasca vem como segundo meio-campista, onde um Tite, só que podia partir dos clubes a exigência, tem que exigir. Falou, olha, eu não quero participar de campeonato estadual, não vou participar de campeonato estadual, quero ver as federações estaduais fazendo campeonato carioca sem o Flamengo, sem o Fluminense, sem o Vasco, a Federação Paulista sem o Corinthians, sem o Palmeiras, sem o São Paulo, sem o Santos. É isso aí. Esse negócio tem que... Existe futebol. falar um negócio que não pode, Kiko, né? Na mesa. Isso aí. A galera entendeu. Existe futebol sem o Flamengo, o Fluminense, para citar o Rio de Janeiro, Botafogo, Vasco. Vai ter campeonato baiano sem o Bahia e Vitória? Existe futebol sem a Federação do Estado do Rio de Janeiro de Futebol? Existe. Paulista, Mineira, Gaúcha. O importante são os clubes, os jogadores, É impressionante torcedores. como passa os problemas de lá antigamente são os de hoje, passa décadas e a gente não É porque a estrutura é a mesma. E as pessoas são as mesmas. Quem elege presidente da CBF é o presidente da federação. Esse é o grande problema. Olha, o cabuloso Janu, aqui na hashtag Troca de Passe, diz o seguinte: comenta esse lance aí, Diniz. Dá pro Dorival deixar de convocar o Matheus Pereira para a seleção brasileira? Que jogador é esse? Meu Deus! A gente vai mostrar os melhores momentos aqui. Comemorou com o professor. Só que, mais uma vez, é um Flamengo que vence, mas não agrada, né? O Gabigol é boa notícia. O Flamengo... Fica aí com a gente. Alguém já disse aqui, vou discordar de você, professor. É isso? É que eu achei que a coletiva dele desenhou um Flamengo melhor do que eu vi em campo, assim. Concordo com você. Quando o Renatinho também aqui, cometendo uma inconfidência, a gente comentava, ele falou, eu também não achei ruim, eu não achei péssimo, não. Só que eu acho que teve que batalhar mais do que você imagina quando você vê a ideia que não está sendo bem executada. Agora, o torcedor do Flamengo, ele entra numa de que vai brigar pela primeira colocação, vai brilhar, vai sufocar, não quer a coisa da vitória magra, mas é chato jogar lá. A rodada ela foi boa pro Flamengo, o Flamengo volta com um gol no final de uma partida que para mim não era brilhante, e tenta enxergar também um pouquinho além. Não é a ausência de criação que eu concordo. O Flamengo para mim não foi bem.
do ponto de vista de criação, principalmente no primeiro tempo. Esse gol aí, ele existe, é a única coisa que existe do primeiro tempo do Flamengo. É bom frisar. Sim. Aí vai para o segundo tempo, aí tem a mudança. E quando você precisa também fazer alguns recortes dentro do jogo, você está tentando começar a recuperar um cara que você está 1 ano e meio debatendo se ele tem que renovar ou não, e ele tem uma hora vencedora, uma história dentro do clube, e você tem um Carlinhos finalizando. Eu tenho muita dúvida disso aí, vou te falar. A gente está frisando ali a imagem, repetindo, e de fato é outro desenho. Seria um 2-0 Flamengo nesse gol. Originaria um segundo gol. Mudaria sim o desenho. Agora, tem pontos interessantes, é uma vitória para ser valorizada. Agora, é um Flamengo que aí é o que eu falo de olhar para frente. O Fluminense olha para frente, a perspectiva é boa, apesar da pontuação. Botafogo e São Paulo, ótimo jogo. O Flamengo, quando ele olha para frente, o mata-mata que ele vai ter, e o mata-mata da Libertadores, acho que às vezes está esquecendo. O Flamengo decide lá, é chato, e vai ter um Palmeiras ali pela frente. Aí, pelo que não se cria, eu acho que você pode ter um olhar de preocupação. A vitória de hoje, tem a questão do Gabigol que eu acho que precisa ser falada, mas aí o que não vem conseguindo fazer de um Flamengo que você se acostumou em algum momento ali aquele início de intervalo de janela de Copa América, eu acho que está um pouco desconectado com o que vinha sendo feito de bom. Tem coisa para melhorar. O André, assim, é uma pergunta, uma avaliação muito subjetiva. Vamos lá. Te dá a impressão que o Flamengo desfalcado do período Copa América tinha mais apetite do que esse Flamengo que voltou aí com... Que, aliás, era uma crítica anterior, né? Então, o Flamengo, assim, que faltava um pouquinho mais de apetite, um pouquinho mais de fome, vai? Mais disposição, momento sem a bola. A gente fala que é um pouco subjetivo isso, mas te dá essa impressão? Bastante, sim. Mas a subjetividade é legal a gente discutir. O que eu achei que aconteceu durante o período em que o Flamengo esteve desfalcado de vários, né, não alguns, dos seus melhores jogadores, eu entendi como um reflexo da união daqueles que estavam disponíveis. Bienvenidos a L1 Max, el canal multiplataforma del fútbol peruano. No sentido de, olha, nós vamos atravessar um período do campeonato que vai ser muito complicado, e se a gente ficar achando que, quando o Arrascaeta e o De La Cruz, principalmente, né, voltarem, até lá ninguém sabe como vai ter, não. Nós vamos precisar resolver aqui. E assim, o final da imagem do período não foi o melhor, porque o Flamengo deixou de ganhar 2 jogos, né, em rodadas seguidas. Mas se você for pensar, não estou falando nem de uma empolgação inicial, porque foi o que aconteceu. O Flamengo foi buscar resultados no final. Mesmo quando foi a Caxias e não ganhou, poderia ter conseguido um gol no fim. Perdeu em Caxias, né? Poderia ter empatado no fim. O Flamengo tinha uma disposição muito clara em campo. Eu acho que de jogadores também, com o objetivo de mostrar que eles não são caras que a comissão técnica pode recorrer só quando os titulares não estiverem disponíveis ou jogando bem. Eu acho que a competição interna é uma coisa boa que acontece nos times de futebol que tem elencos mais profundos, como o elenco que o Flamengo tem. A volta não é uma garantia de que todo mundo vai chegar da seleção jogando como estava antes, porque a imagem de antes é a goleada sobre o Vasco. Teoricamente é o ponto mais alto da temporada do Flamengo. Acho que nem teoricamente. Se você imaginar que, então tá bom, então acaba o período das seleções nacionais, volta todo mundo e o Flamengo vai jogar como fez naquele dia contra o Vasco, isso é uma utopia. Sim. Porque o time precisou ser rearranjado para continuar competindo sem esses jogadores. Então agora a tira, sai uma turma, entra outra e puf, é automático o rendimento. Então. Hoje ele tentou... O time... Eu concordo com ele em relação à qualidade do futebol do primeiro tempo. O Flamengo jogou muito bem. Teve contribuição dos seus jogadores decisivos e tal. Mas o campeonato é muito difícil. Eu acho que ele... Se você pensar no vestiário, na sala do treinador, tem lá a lista de jogos. E você tem que observar a tua sequência para saber o que você vai fazer, qual é o jogo que você pode trocar um outro jogador, qual é o jogo que não tem jeito, você não tem para onde correr. O jogo do dia 15 de agosto, que é o do Bolívar, tem do dia 15 e dia 22. Ele tem um jogo na altitude. Ele perdeu na altitude para o Bolívar, na fase de grupos, 2-1, ganhou 4-0. A vantagem aí é que ele conhece essa história. Já conhece. O jogo do dia 15 é um jogo que o time tem que voar.